Quando as pessoas procuram uma cirurgia plástica, elas procuram por resultado. Mas tem algo que é mais importante e vem antes da gente pensar no resultado, que é a segurança da sua cirurgia. Eu sempre falo que o resultado estético não pode superar a segurança, e quando a gente fala de segurança, a gente está falando de dezenas de decisões silenciosas que a gente toma antes, durante e depois da sua cirurgia para que você obtenha o resultado desejado sem ter qualquer intercorrência indesejada. Quando a consulta começa, o paciente ele traz diversas dúvidas que ele precisa discutir durante a consulta sobre o procedimento que ele vai realizar, e as melhores dúvidas que a gente recebe são sobre segurança. É muito importante que a gente detalhe para o paciente cada processo que é envolvido no planejamento da sua cirurgia e também na sua execução e no seu cuidado pós-operatório que definem toda essa segurança. É claro que a gente sabe que nenhuma cirurgia é isenta de risco, mas esses riscos podem ser muito bem controlados quando você toma as melhores decisões. E dessa forma o paciente pode ir para a cirurgia com riscos mínimos e obter o resultado desejado sem passar por nenhum problema durante o procedimento. A segurança da sua cirurgia, ela não começa no centro cirúrgico, e sim na escolha do cirurgião plástico. Quando você vai escolher o cirurgião ideal para você, é importante que você use os mecanismos de busca, inteligência artificial, para saber mais sobre a formação desse cirurgião, a sua experiência, as avaliações que ele recebe, a forma que ele conduz todo o processo de preparação, execução e de pós-operatório, e, se for possível, claro, conversar com alguém que já tenha operado com esse cirurgião para receber indicações. Procure médicos que tenham bons resultados e também não crie expectativas irreais ou não façam promessas muito fora da realidade, porque certamente esses médicos estão buscando apenas a sua atenção. O médico sério e correto, ele vai alinhar as expectativas da sua cirurgia e vai te dizer até onde é possível chegar com aquele procedimento, fazendo assim com que você crie a expectativa correta de qual resultado vai ser obtido com aquela cirurgia. E dessa forma, com as expectativas alinhadas, você com certeza vai ficar muito mais satisfeita com o seu procedimento. O segundo ponto importante é a escolha do ambiente hospitalar que você vai operar. Toda cirurgia plástica é uma cirurgia de complexidade elevada e necessita de um hospital que tenha uma complexidade da mesma forma para que você tenha uma cirurgia segura. Você operar em clínicas ou em ambientes não preparados, você com certeza está se expondo a um risco desnecessário. O hospital precisa ter um centro cirúrgico equipado, com os equipamentos corretos, com UTI, com enfermaria, equipe de enfermagem, tudo isso preparado para uma cirurgia plástica. Muito dessa estrutura a gente nem utiliza, como as UTIs, por exemplo. Elas são raras de serem necessárias em cirurgias plásticas, mas elas estão lá disponíveis caso isso seja uma necessidade. E isso garante com certeza um grande passo na segurança da sua cirurgia. O terceiro passo, eu quero voltar para a avaliação pré-operatória. Quando você vai fazer uma avaliação pré-operatória, é importante entender que nem todo paciente tem indicação de fazer uma cirurgia plástica. E negar uma cirurgia também é um ato nobre do cirurgião. E mostrar para o paciente que ele precisa antes ter um caminho de construção até chegar à sua cirurgia plástica. Então, pacientes que estão muito fora do peso ou que têm problemas de saúde que estão descompensados, que têm uma expectativa irreal, que não estão dentro de um planejamento financeiro, existem várias situações onde a cirurgia plástica tem que ser contraindicada. E o médico precisa detectar essas situações para que o paciente alinhe cada uma delas e possa partir para a sua cirurgia dentro da realidade correta. Só dessa forma é que você vai ter a segurança completa e, claro, uma chance muito maior de atingir um resultado 100% satisfatório. O próximo passo nesse processo é o tempo cirúrgico. Existem cirurgias que podem ser associadas e isso tem um benefício grande, afinal o paciente comumente vem com queixas diversas e quer corrigir várias áreas do seu corpo ao mesmo tempo. Então o paciente pode vir com uma queixa de mama e gordura localizada, por exemplo, e é uma cirurgia muito comum de nós associarmos. O que define a associação das cirurgias é o tempo de duração e a complexidade de cada uma delas. Se você tem cirurgias de alta complexidade, quando você vai associando essas cirurgias, você pode aumentar muito o tempo cirúrgico e até o risco cirúrgico dessa paciente, e é claro que isso é contraindicado.
Quando você tem cirurgias de menor porte, você pode fazer essa associação e isso ser benéfico para o paciente e ao mesmo tempo seguro. Então, o tempo cirúrgico e a complexidade de cada cirurgia devem ser considerados quando você vai fazer o seu planejamento. Só dessa forma você consegue definir junto com o seu cirurgião quais cirurgias podem ou não ser associadas sem agregar um risco desnecessário para o seu procedimento. Outro ponto importante, claro, é toda a equipe cirúrgica que envolve o seu procedimento. Quando você escolhe o seu cirurgião, ele normalmente carrega uma equipe junto dele. E é importante que essa equipe tenha um entrosamento. Então, procure perguntar ativamente para o seu cirurgião se a equipe que ele trabalha é uma equipe própria. Afinal, o entrosamento da equipe, quando ela já trabalha junto há muito tempo, é muito melhor e isso contribui para o seu resultado e para a sua segurança. Ou se o cirurgião, por exemplo, escolhe a equipe de um hospital, pessoas aleatórias para participar da sua cirurgia. Isso não é o mais indicado, afinal, com certeza esse entrosamento vai estar prejudicado. Então, desde o anestesista que precisa ter experiência na condução de uma anestesia de cirurgia plástica, que é diferente de uma anestesia de outras cirurgias, os auxiliares cirúrgicos, que obrigatoriamente precisam ser cirurgiões plásticos também, isso é uma norma da sociedade brasileira, que o cirurgião plástico sempre atue com outros cirurgiões plásticos em conjunto na mesma cirurgia, isso agrega valor e segurança para o seu procedimento, e as outras pessoas participantes, como a instrumentadora cirúrgica, as pessoas que cuidam das tecnologias, ou mesmo as pessoas da enfermagem que estão ali para auxiliar a gente dentro do centro cirúrgico. Toda essa equipe vai contribuir para a sua segurança e para que a sua cirurgia chegue no resultado. Quando a gente tem uma equipe treinada, a equipe já sabe e atua junta em cada protocolo de segurança que é definido e é exercido na sua cirurgia. E isso garante, claro, uma segurança muito maior. E como último ponto, algo que é muito negligenciado por alguns médicos, que é o pós-operatório. Quando você escolhe um cirurgião, você escolhe o cirurgião. E é obrigatório que esse cirurgião te acompanhe em todo o processo pós-operatório. O que a gente vê é que muitas equipes delegam o cuidado pós-operatório para outras pessoas, às vezes outros médicos ou pessoas da equipe do cirurgião que cuidam desse paciente e o cirurgião pouco vê e interage com a paciente no pós-operatório. E isso, no meu modo de ver, é um grande erro, porque o cirurgião foi quem executou a cirurgia, quem planejou aquele processo, que sabe o que esperar daquele pós-operatório e não tem ninguém melhor que ele para conduzir o pós-operatório. Além disso, é um voto de confiança que ele recebeu da paciente e nada mais justo que ele entregue de volta essa confiança cuidando da paciente do início ao fim do processo, quando ela recebe a sua alta. Então, pergunte ativamente para o seu cirurgião se é ele pessoalmente que vai cuidar do seu pós-operatório. É claro que ele vai contar com a ajuda de pessoas da equipe, por exemplo, fisioterapeutas para fazer drenagem, alguém da enfermagem para ajudar ali no curativo, no seu banho, mas o cuidado principal e a condução do pós-operatório tem que ser feita por ele. Por fim, eu quero destacar quais são os pontos que você deve ter atenção para situações que, se você passar, você deve fugir daquele cirurgião. Então são sinais vermelhos que você deve acender na sua cabeça caso você passe por alguma dessas situações. A primeira são as promessas irreais, aquelas promessas de resultados muito fora da realidade, onde ele mostra fotos de pessoas famosas ou fotos que ele promove ali dentro do consultório de resultados realmente muito diferentes do que você imaginaria para você. Provavelmente ele está querendo atrair a sua atenção e te convencer pela parte visual. Cuidado também com aqueles médicos que minimizam problemas ou acham que qualquer paciente pode ser operado, né? Então ele acha que você está muito fora do peso, não tem nada demais, ou que esse problema de saúde descompensado também não é relevante. E esse destaque que ele dá para uma naturalidade de problemas pode te agregar um problema maior no futuro. Outra questão que você deve avaliar é em relação à parte financeira. Médicos que pressionam para que você faça o fechamento da cirurgia naquele momento da consulta, ou você passa ali com alguém da equipe que fica te pressionando para dar uma entrada ou fazer um fechamento. Uma decisão tão complexa como uma cirurgia plástica não pode ser tomada de uma forma tão rápida e de uma forma sem você analisar cada ponto e eventualmente até buscar segundas ou terceiras opiniões. Então, cuidado com pressões, com promoções, coisas que te atraem pelo preço.
porque isso certamente também não é um bom caminho para lidar com uma cirurgia plástica. Outro ponto importante é a questão da banalização da sua cirurgia. Quando o médico começa a tratar aquilo com uma naturalidade muito grande ou algo muito simplório, você deve acender um alerta. Então, se ele fala, olha, essa cirurgia, nossa, eu faço isso todos os dias, isso é muito tranquilo, nossa, isso aí não é nada, pode ficar sossegada. Essa banalização é muito, muito perigosa, porque toda cirurgia precisa ser valorizada, porque não existe cirurgia simples. Tudo deve ser planejado e executado com a complexidade que aquilo exige. A banalização ela só leva a uma minimização do processo cirúrgico e isso certamente não é o melhor caminho. Então, em todo o seu processo para ganhar segurança no procedimento, que vai começar na primeira consulta, com você criando empatia com o seu cirurgião, tirando as suas dúvidas e analisando qual é o planejamento que ele vai ter para você, passando pelas escolhas todas que eu citei e terminando nessa questão do pós-operatório de excelência para que você seja conduzida por esse cirurgião para o resultado final. Todos esses pontos vão determinar a segurança da sua cirurgia. Se você segui-los à risca, você certamente vai estar fazendo uma cirurgia plástica segura, com riscos mínimos, onde você consegue ter grandes resultados e não ter problemas relevantes para o seu procedimento, fazendo assim com que a cirurgia seja algo muito benéfico, mude a sua vida e você não tenha consequências negativas em relação a isso.